Glória a Deus, bom dia. Estamos começando nossa aula, domingo, livro de Números. E acredito que semana que vem a gente consiga fechar esse livro. E vamos orar, Senhor. Muito obrigada por esse tempo, obrigada, meu Deus, por mais um dia que o Senhor separou para que possamos receber da Tua palavra. Espírito de entendimento, de sabedoria, vem estar conosco. Espírito Santo, nós te convidamos. O Senhor é o nosso convidado especial nessa manhã, no nome de Jesus. Amém? A maior parte desse livro, do livro de Números, nós já vimos que acontece no deserto. Os eventos registrados aqui dos capítulos 1 ao 10 ocorrem enquanto eles estão ali, acampados no Sinai. Na sequência, a gente tem dos capítulos 10 e 12, a caravana israelita sai do Sinai, vai para Cádiz Barneia, e nos capítulos subsequentes, do 13 ao 20, nós vamos ver os acontecimentos no deserto de Parã, que é essa região de Cádiz. E depois os israelitas saem de Cádiz e foram para as campinas de Moabe. Eles ficam acampados ao norte de Moabe, e ali acontece tudo que está registrado na última grande sessão do livro de Números, que é do capítulo 22 ao capítulo 36. Hoje nós vamos ver o capítulo 10 até onde nós conseguirmos ver. Do 1 ao 10, a gente vê as duas trombetas aqui, Deus falando quando eles deveriam tocar as trombetas. E do 11 ao 13, o povo finalmente sai do Sinai. Né? Aqui no capítulo 11, do 10... no versículo 11 fala: aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Então, a gente vê que nesse tempo, no ano segundo, ou seja, 2 anos e 2 meses, no dia 20 do segundo ano, a nuvem se ergue do tabernáculo. E nós vimos que todas as vezes que a nuvem se erguia, era para eles continuarem caminhando. A nuvem parava, era ali que eles iriam parar. Então, por exemplo, vamos montar aqui uma historinha para a gente entender. O povo saiu do Egito, faz de conta, no dia 1º de janeiro de 2022. No dia 1º de janeiro de 2023, o tabernáculo foi estabelecido. Aí Deus habitou entre eles. No dia 1º de fevereiro, foi quando começou a narrativa lá de levantar o censo, que nós falamos a semana passada. No dia 20 de fevereiro, a nuvem se levanta e eles vão embora. Então, dá esse tempo, né? 2 anos e 2 meses. Aqui, do versículo 10, do 12 ao 13. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandato do Senhor por Moisés. Então, eles saem do Sinai, primeira marcha do povo até o deserto de Parã. Primeiro saiu o estandarte dos filhos de Judá. Lembra que nós vimos a divisão
a organização de como Deus dividiu todas as tribos. Então, na hora de sair, eles também seguiam aquela organização. Primeiro sai o estandarte de Judá, e aí vai começar ali no versículo 14, a descrição das tribos, conforme Deus foi organizando. Aqui no capítulo 10, 29, tem uma curiosidade. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: dar-vos-ei, vem conosco e te faremos bem, porque o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Então, o Moisés, ele está pedindo aí para o Obabe que ele vá com eles. Olha, a gente está indo para o lugar que Deus prometeu para a gente, vem com a gente. O Obabe, filho de Reuel, o sogro dele, o midianita. Então, o que o Obabe é do Moisés? É cunhado, né, do Moisés. E ele fala para o Moisés: não, eu não vou. E a gente pergunta: mas para que o povo precisa de um guia? Não é Deus que guia esse povo? Para que ele precisa? Mas aqui está mostrando que esse Obabe, ele é um cara que ele conhece bem o deserto. Talvez ele conheça os perigos do deserto. Talvez ele conheça alguns caminhos que possam ser feitos. Ali Moisés está pedindo para ele, pedindo ajuda, porque o Obabe tinha experiência no deserto. E o texto, é engraçado que o texto não termina falando se ele foi ou se ele não foi. Mas, quando a gente chega lá em Juízes 4, olha, vamos lá rapidinho em Juízes 4, 11. Quando a gente chega aqui em Juízes 4, 11... a gente vê, ora, Éber, queneu, que tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zanane, que está junto a Quedes. Né? Então, a gente vê o quê? Que, primeiro, que tem algum erro aqui nesse texto, né? Lembra que a gente falou sobre isso lá no começo? Porque aqui o Obabe, que era cunhado de Moisés, está sendo chamado de sogro de Moisés, né? E a gente sabe que o sogro de Moisés, ele está sendo chamado lá de Reuel. E tem um outro texto que o sogro de Moisés é chamado de Jetro. Então, no Êxodo, o sogro de Moisés se chama Jetro. Em Números, o sogro de Moisés se chama Reuel. E em Juízes, lá, está sendo chamado de Obabe. Ou seja, tem algum erro aqui nesse texto. Mas, provavelmente, o Obabe, ele era o cunhado de Moisés, o copista. Na hora de fazer essa cópia, ele fez alguma confusão aqui, dizendo que o Obabe, ele era o sogro de Moisés. Mas o que importa é que aqui em Juízes, os filhos de Obabe, eles aparecem aqui em Israel. Então, isso quer dizer que o Obabe, ele ficou em Israel, porque lá na frente a gente vai ver os filhos dele, a descendência dele, ali em Israel, e a gente vê que o Obabe acabou aceitando a proposta do Moisés. Mas aqui no capítulo 11, a gente vê que eles já estão a caminho da terra prometida. Daí, o que o povo faz? Eles começam a murmurar, começam a lembrar das delícias do Egito. Aí vem fogo do céu e consome o povo. Vocês veem que o povo nem anda muito, gente. É a primeira vez que eles levantam acampamento e eles já estão mostrando ali quem eles são.
E o povo começa a falar, ai, tinha cebola, tinha melão, tinha isso, tinha aquilo. Ali no versículo 5, do 11, olha a receita do Egito que eles dão. Ó. Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Gente, o povo tinha saudade de cebola. Né? Você vê, o Egito era bom, né? Como o Egito era bom. Olha, lembra dos peixes no Egito que comíamos de graça, gente. Esse povo era escravo, eles comiam nada de graça. Mas quando você está revoltado, quando você está com o coração amargo, você começa a falar um monte de abobrinha, não é assim? Quando a gente está com o coração amargo, não começa a falar coisas que não são. A gente começa a falar um monte de abobrinha, comíamos de graça. Eles eram escravos. Por isso que Asaf fala, lá no Salmo 73, ele fala, ó, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Eu era como um irracional na tua presença. Porque é assim. Quando a gente está com o coração amargo, a gente fala essas besteiras. E o povo, a gente não é muito diferente desse povo. Não é? Comíamos de graça. Agora é coisa boa. O Egito, agora o Egito é legal. Né? Vamos ver lá no 11:6. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Olha isso, gente. O povo reclama. E o Moisés, ele começa a achar aquilo pesado. Ele começa a achar o seu cargo pesado. Né? Porque eles reclamavam o tempo inteiro. Aí o fogo desce e consome o povo. E o Moisés orou pelo povo e Deus teve misericórdia. A gente vai ver sempre isso. O povo reclamando de Deus, reclamando do Moisés, reclamando da situação, e Moisés ali, sempre intercedendo por esse povo. Olha só agora no 11:13 do que eles estão reclamando, o que o Moisés está falando com Deus, porque agora o povo reclama do maná e diz que quer carne. Né? E o Moisés fala, de onde terei eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne, que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Aí olha o que o Moisés fala para Deus. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então o Moisés começa a falar para Deus, Deus, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais, o povo está querendo carne. A gente vê que o Moisés, ele chegou no esgotamento dele. Gente, ó, ele está 2 anos aqui com esse povo. Né? Ele chegou assim, no esgotamento dele. Olha, eu não aguento mais, estresse. Moisés está aqui estressado. Aí Deus fala, tá bom, Moisés. Tá bom, estou vendo que você está no seu limite e faz o seguinte, separa 70 anciãos aí, que a gente vai organizar isso de uma forma diferente. Né? Porque a gente vê que a carga estava pesada demais para o Moisés. E a gente vê que o Moisés aqui está reclamando, mas ele está fazendo a coisa certa, gente. Ele está reclamando para Deus. Ele diz, Deus, olha, eu não estou aguentando. Ele não está aguentando, ele vai conversar com quem? Ele vai conversar direto com Deus. Deus, eu não estou aguentando mais. Talvez o Moisés seja até muito emotivo, né? Que a gente vê ele falando, Deus, me mata. Né? Mas é interessante a gente ver essa relação que Moisés tem com Deus. E Deus propõe para ele, escolhe os 70 anciãos que eu vou
capacitar eles. Olha como Deus capacita, gente. Escolhe os 70, que eu vou capacitar ele. E é uma coisa interessante aqui, que a gente vê no versículo 17. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então Deus vai tirar, olha só, eu vou tirar do espírito que está sobre você e vou distribuir para os 70. É interessante que Deus fala isso, gente. Do jeito que eu te capacitei com o meu espírito, eu vou dar o espírito que está sobre você para eles também, né? E aí cria-se uma hierarquia. Esses 70, agora eles estão tratando das questões e as mais complicadas que vão para Moisés. A gente vê que aqui já criou-se uma organização para cuidar desse povo, um povo desse tamanho. E o povo começa a tomar forma, começa a formar uma organização. Inclusive aqui, essa é a questão do livro de Números, né? Que a gente vê dentro dessa organização e da personalidade desse povo, que o Moisés ele está sempre sendo questionado. Toda hora vem algum questionamento sobre Moisés. Por que só Moisés? Você vê que ele é questionado até pelos irmãos dele. Chega uma hora que o Arão e a Miriam, eles vão também se levantar contra Moisés. Por que só Moisés? Né? E os outros também vão reclamar da liderança de Moisés. E essa é uma história interessante para a gente trabalhar aqui nessa questão da parte administrativa, a questão da liderança. Eu não sei se eu falei para vocês, ou se foi em outra turma, que aqui essa questão do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele é dado para capacitar as pessoas aqui no Antigo Testamento. Então, assim, tinha profeta, rei e sacerdote. Principalmente o rei e o profeta tinha assim a questão dessa pessoa sendo ungida, dela sendo apontada. Muitos profetas eles eram apontados para vai lá ungir o rei, vai lá ungir o profeta, eu vou capacitá-lo. E a gente vai ver isso no Antigo Testamento, do Espírito sobre a pessoa. Né? Que o Espírito ficava sobre a pessoa para capacitá-la para uma função. E isso é muito diferente dos nossos dias. Porque hoje não é assim. O Espírito Santo em nós, ele transforma as nossas vidas. E ele está dentro de nós. Ele não está sobre nós. No Antigo Testamento, o Espírito, ele estava sobre para capacitar. Hoje o Espírito, ele mora dentro de nós. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo, mas não era assim. Né? Por isso que Jesus ele vai falar em relação a João Batista. O que Jesus fala em relação a João Batista? Ele fala assim, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas no reino dos céus mas no reino dos céus o menor é maior do que ele. Vocês já pararam para pensar nisso? Como que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Por quê? Porque ele foi o último profeta. Ele preparou lá o caminho para o Senhor, ele preparou o caminho para o Messias. Então, ele é considerado o maior dos profetas. Nesse sentido, ninguém veio maior do que João Batista. Só que o menor no reino dos céus é maior que João Batista. Por quê? Porque até João Batista, ele ainda não, ele tinha o Espírito sobre ele.
Ele ainda não era nova criatura, porque Jesus, ele não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado e o Espírito, ele ainda não tinha vindo. Então, o menor no reino dos céus, ele é maior do que João Batista, porque o menor no reino dos céus já é nova criatura. E João nunca foi nova criatura. Então, vocês conseguiram entender esse versículo agora? Então, como eu pensei muito tempo que, por exemplo, na grande tribulação, quando Jesus voltasse, eu pensava assim, olha, como vai ser esse mundo sem a igreja e sem o Espírito Santo? Mas, quando você analisa esse versículo, e quando você vai analisando que durante a grande tribulação haverá conversões, então o Espírito Santo não vai ser tirado da terra. Vai ter uma outra relação, assim como no Antigo Testamento, o Espírito Santo estava ali, ao lado, mostrando, ali guiando, mas ele não estava dentro. Por quê? Porque se o Espírito Santo sai da terra, como que as pessoas vão se converter? Porque é só o Espírito Santo quem convence o homem. Não é verdade? Então, se o Espírito Santo não estiver na terra, como que a pessoa vai? Como que eu posso pregar? Mas o Espírito Santo não está ali para convencer. Não tem assim, ocasiões que a pessoa ouve várias, inúmeras pregações. E um dia alguém chega e fala, sei lá, conta um testemunho. Ou ela ouve uma canção e ali ela se converte. O Espírito Santo tocou nela, porque não depende de mim. Não é sobre... É sobre Jesus, é sobre o Espírito Santo ali na palavra, trabalhando na palavra e trabalhando no coração. Então, quando você pensa nisso, você fala, não, o Espírito Santo, ele vai estar aqui na terra atuando de uma maneira diferente, não dessa maneira que a gente conhece, porque nós somos os privilegiados, que temos o Espírito Santo dentro de nós, mas da maneira talvez como era no Antigo Testamento, onde o Espírito Santo ele estava ali capacitando para uma função. Né? Na tribulação, talvez capacitando para pregar o Evangelho, ou para convencer, mostrar às pessoas que vão ficar na terra o caminho. Né? Então, é interessante a gente pensar nisso. E nessa aliança, na antiga aliança não existia, né? Não existia nova criatura, não existia nascer de novo. O Messias ainda não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado. Então, deixa eu ver aqui o que eu falo para vocês. No 11, onde a gente está. Esse versículo 11, o povo ele está aqui reclamando que queria carne. Né? E é engraçado aqui, gente, como que Deus se ira com esse povo. Deus fala assim, vai sair carne pelo nariz deles. Gente, quando Deus se ira, Ele se ira. Né? Vocês querem carne? Eu vou dar carne para vocês, só que vocês vão ver. Vai sair carne pelo nariz. Gente, era um povo ingrato. Deus mandava o maná. Ali eles olham para o maná e desdenham. Falam, a gente não aguenta mais esse maná. Tá, vocês querem carne? Vai sair carne pelo nariz. E depois Deus ainda manda uma praga no arraial. Porque Deus manda tanta carne, que as codornizes, eles não deram conta de comer toda aquela carne. Então a carne vai apodrecendo e aí vai gerando doenças. Ali vai tendo lá o povo vai morrendo ali por causa dessas doenças também, né? E passa mal, o povo passa mal de tanta carne que eles comeram. Mas eu acho engraçado aqui que Deus ele fica nervoso. Ele fica nervoso, ele mata um monte de gente.
né, os reclamões, os murmuradores, e Deus vai mostrando ali o poder deles. Manda lá a praga e o povo morre de doença, dessas doenças. No capítulo 12, a Miriam e o Arão criticam Moisés. É aquele capítulo que a Miriam, ela fica leprosa, lembra? O Moisés intercede por ela, porque Deus ia matar ali também. O Moisés intercede e Deus fala, não, leva ela lá para fora, para acampamento, dá lá os dias e traz ela de volta. Mas para todo mundo ver ali que teve um castigo. E a gente vê quantas rebeliões, gente, teve ali contra o Moisés. Até os irmãos dele se levantaram contra a autoridade de Moisés, né? Porque o Moisés aqui, ele toma uma mulher cuxita. Lembra? Moisés errou também, gente. Lembra que Deus falou que não era para eles se misturarem? Porque quando eles saíram do Egito, lembra que muita gente vendo as pragas foram junto com eles? Então tinha gente também ali que não era não era hebreu. Eram estrangeiros. Aí o Moisés se engraçou com essa mulher, e a Miriam e o Arão começaram a criticar o Moisés, mas por causa disso. E o que é interessante é que a gente vê que muitas pessoas, elas criticam a Bíblia e a veracidade da Bíblia. Mas a Bíblia não acredito. Quem escreveu a Bíblia, acho que nem foi Moisés que escreveu esses livros. Mas, gente, a gente vê que o Moisés, ele não só escreveu, como ele não ocultou os erros dele também, porque o Moisés, ele teve muitos erros, e ele não quis esconder, ele não quis ocultar tudo o que acontecia, que ele não quis ser o herói da história. Ele falou dos erros dele também. E isso é um padrão que a gente vai ver na Bíblia, em toda a Bíblia. E é muito legal ver isso, porque não existem super-heróis na Bíblia. A gente vai ver que nos outros livros, né, nos livros, qualquer literatura que a gente pega, tem sempre uma pessoa ali, um herói. Não é que você vai lá, só tem qualidades, não tem nenhum defeito. E você tem todos os grandes personagens da Bíblia, homens como Davi, como Abraão, como Moisés, mas eles são apresentados com os defeitos que eles têm também, com as qualidades, com os defeitos. A gente vê até quantas vezes Deus se ira com Moisés. E quantas vezes o Moisés, ele é criticado, né? Muitas vezes até o Moisés fala, olha, eu não estou aguentando mais essa função, é demais para mim isso. Então a gente vê que ele não é colocado aqui como um super-herói que aguenta qualquer coisa. E então a gente tem esse equilíbrio, né? Parece, a gente olha e fala, nossa, o Moisés é o cara. Mas aí também tem outras partes que a gente vê que o Moisés, ele também tinha as suas limitações, como todos nós temos. Porque na Bíblia, realmente, o único super-herói que tem na Bíblia se chama Jesus Cristo. O resto a gente vai sempre ver as limitações desses homens, o que é maravilhoso, porque a gente vê que apesar das limitações, Deus usa. Então, apesar das minhas limitações, apesar das tuas limitações, Deus, ele vai me usar, e Deus, ele vai te usar, vai trabalhar na nossa vida, né? E até Deus fala lá para o Arão e para a Miriam, para com isso, Arão, Miriam. Com Moisés eu falo face a face, ele é meu amigo. Então vocês param, tá? Vocês ficam aí
na de vocês, que com Moisés, se Moisés errou, não errou, quem vai lidar com ele sou eu, não vocês. E a gente vê bem isso. A Miriam, ela acaba tendo que sair do arraial lá por 7 dias. Moisés intercede e ela acaba voltando. Então, eles estão no Monte Sinai, vão subir para Cádiz Barneia. E aí, gente, a gente vai ver agora esse povo vagando 40 anos. É muito tempo, não é? 40 anos eles vão ali andando no deserto até eles terminarem a caminhada deles. E quando eles estão caminhando, tem esses 2 reinos de Edom e Moabe, que são importantes reinos. Ali, Israel fala, olha, deixa a gente passar por aqui, que era um caminho que cortava lá. Era o caminho bom para eles, deixa passar por aqui. E esses povos falam, não, vocês não vão passar por aqui. E eles falam, não, a gente não vai nem passar aí por dentro, a gente não vai atrapalhar vocês. A gente só quer passar aqui por fora. E eles falam, não. Aí Deus amaldiçoa esse povo. Depois a gente vai ver lá na frente. E aí o povo fala, não, nós vamos atacar vocês, se vocês entrarem por aqui. Daí a gente vê nesse texto a importância do Obabe, porque o Obabe conhecia aquela região, era ele que conhecia o deserto. Então, quando esses 2 reis falam, não, vocês não vão passar por aqui, eles tinham alguém ali que conhecia outros caminhos, mas mal sabia eles que eles iam andar 40 anos. Por quê? Porque aquele povo, eles foram um povo tão rebelde, e se dizer que Deus aqui, ele já está falando, olha, quando Deus fala, vai sair carne pelo nariz deles. Você vê que Deus, ele já está muito irado com esse povo. E Deus, essa geração inteira que saiu do Egito, ninguém vai entrar na terra prometida. Olha só, a promessa era levar essa gente para a terra prometida. Mas olha como isso é sério, gente. Como a gente aborta as promessas de Deus na nossa vida. Qual era a promessa de Deus para aquele povo? Pegar todo aquele povo, 600 mil homens, fora mulheres, crianças, animais, era muita gente, né? Pegar todo aquele povo e levar para a terra prometida. A viagem, gente, era para ser 40 dias. Levou 40 anos por causa da murmuração. Olha como a murmuração, ela atrapalha a nossa vida. Ela nos deixa o quê? Como diz o Asaf lá, embrutecidos, falando bobagens, né? E como irracionais. Ele não fala no Salmo, olha, eu fiquei tão embrutecido, tão irracional, tão embrutecido que eu fui como um irracional na tua presença, Deus. Eu nunca poderia ter feito isso. Então, aquele povo, eles esqueceram tudo que Deus fez. Gente, as 10 pragas, Deus, ele abateu a nação mais poderosa dessa terra para salvar o povo dele. O povo viu milagre, viu nuvem, coluna de fogo. Deus fez água sair da rocha. Deus mandou maná. Gente, o povo andava, já estavam 2 anos e 2 meses aqui. Agora levantaram um acampamento, estão lá no deserto de Parã, em Cádiz Barneia. E a sandália desse povo? E a roupa desse povo? Estragava? Não. Você já imaginou? As crianças saíram, crianças lá com os calçadinhos deles. Eles iam crescendo e os calçadinhos também. Gente, era milagre. Milagre. A roupa, 40 anos, a roupa não se gastava, o sapato não se gastava andando no deserto. Por isso que Deus falou, não, esse povo não merece. Eles abortaram a promessa de Deus, porque eles eram murmuradores e ingratos.
Então, por isso que eu falo, a gente precisa se ver aqui, nesses primeiros capítulos da Bíblia. Se ver aqui nesse povo, porque a gente tem mania de falar, nossa, que povo horrível. Mas quantas vezes a gente faz isso, gente? Quantas vezes a gente aborta a promessa de Deus na nossa vida? Aí é fácil falar assim, falso profeta. Está vendo? Eu orei com a fulaninha, com fulaninho, falou que ia acontecer isso, aquilo na minha vida, não aconteceu. Por que será que não aconteceu? Porque de Deus ninguém zomba. Deus, Ele não se permite escarnecer. Então, vai falar que é falso. Fala, Deus está nem aí. Deus está nem aí para minha honra, de ninguém. Sabe, Deus te chama para uma missão e você tem que aguentar a bronca. Né? Você tem que aguentar ser chamado de falso profeta. Se você não aguenta, corre para debaixo da cama, vai para cima da cama, chorar lá numa cama quentinha. Sabe? Porque o que acontece na maioria das vezes? É o que acontece aqui. Deus tirou esse povo e falou, em 40 dias eles vão estar na terra de Canaã. Uma terra que mana leite e mel. É a melhor. Eu vou tirar aquele povo de lá, tá? E fala, nossa, mas Deus também. Como é que Deus vai tirar um povo daquela terra? Vai dizer, entrar nas terras, a gente vai ver Josué conquistando, entrava na terra, matava todo mundo. Porque aquele povo também, gente, já estava escarnecendo de Deus há mais de 500 anos. Eles pegavam as suas crianças e eles queimavam em tachos de óleo quente para dar a Moloque. E Deus não aguentava mais aquele povo. Por isso que Deus falou, tira aquele povo. Deus usou, o plano de Deus era usar a nação de Israel ali para fazer justiça. Sobre aquele povo. Mas aí Deus olha, e olha o que esse povinho faz. Deus fala, ninguém vai entrar. Gente, nem Moisés entrou. Nem o Moisés. Moisés falava face a face com Deus. Deus falava, nossa, é meu amigo. Deus fala assim, tem um versículo que Deus fala assim, olha, vocês nunca vão ver um profeta feito esse, em que eu falei face a face com ele. Então, nunca houve ninguém como Moisés, só que Moisés não entrou na terra prometida, porque o Moisés errou, e teve consequência ao erro dele. Ele olhou, mas ele não entrou. Daqui a pouco a gente vai ver o Arão e a Miriam, antes, quando mais ou menos uns 38 anos, uns 2 anos antes de entrar na terra, a gente vai ver a morte de Arão, a morte de Miriam, a morte de todo esse povo. Toda essa geração vai morrer. Por isso que eles rodaram 40 anos. Porque a sentença de Deus contra aquele povo foi essa, vocês não vão entrar. Então, só os seus filhos vão entrar. Então, aquele povo, durante 40 anos, foi o tempo que nasceu a outra geração, o tempo que a outra geração cresceu, o tempo que eles podiam lutar para entrar na terra e o tempo desse povo morrer. Nenhum deles entrou na terra. Os únicos que entraram na terra foi Josué e Calebe. Por quê? Porque eles tinham um coração diferenciado. Gente, o Moisés subia para o monte desde o Sinai. O Josué já era assim, um menino, que ele ficava atrás do Moisés. Ele queria a glória de Deus, ele queria participar daquilo. Ele grudou para aprender. O Moisés subia no monte, ele ficava lá no meio do monte. Você lembra, Fabi? Gente, o Josué subia aquilo ali com Moisés. Só que chegava ali no meio, ele parava. Vocês já pensaram, Moisés ficou 40 dias lá em cima. E o Josué 40 dias no meio do monte, esperando.
Esse menino, ele tinha um outro coração. E ele e Caleb, amigos desde daquele tempo, eles conseguiam ver Deus em Moisés, ver Deus na liderança de Moisés, ver os milagres de Deus ali, ter um coração voltado para o Senhor. Por isso a diferença desses dois. Quando eles entram na terra e o Moisés manda espiar e trazer o relatório, né? Quando eles chegam ali em Canaã, perto da terra de Canaã, vai lá e vê, eles falam, os espias falam, imagina, aquele povo, eles vão devorar a gente. É um povo que a gente não tem a menor condição. Gente, eles chegaram lá, os cachos de uva eram desse tamanho. Até hoje tem lugar em Israel. Vocês já viram fotos dos cachos de uva gigantes? Até hoje tem. Procura na internet. Tem um lugar lá que vocês vão ver os cachos de uva gigantes. E o Canaã era uma terra que tinha um povo que era gigante morando ali também. Mas, vocês imaginam? Se o povo era gigante, gente, tinha casa enorme para caber os gigantes. Tinha muita comida, tinha tudo. O Josué e o Caleb olharam e viram isso. Falou, epa, isso aqui é para a gente. Nós vamos entrar aqui, Deus vai dar essa terra para a gente. Aí os outros não, falam, não. Eles olham para a gente, nós somos como gafanhotos na frente dele. Assim como o homem se vê, ele é. Olha a importância disso, gente. Eles já tinham uma imagem deformada deles. Olha o espírito do Josué e Caleb. Eu acho muito... Eu peço isso para o Senhor, sabia? Eu falo, Senhor, me dá esse espírito. É esse espírito que eu quero. Eu quero chegar assim aos 70 anos, 80 anos, como esses dois. Olhar algo e falar, eu vou conquistar aquilo. Gente, quando eles entraram na terra, que o Caleb ficou com a terra de Hebron, que era a terra que estava prometida para ele, o Caleb falou, não, eu vou entrar aqui, eu vou conquistar, eu vou fazer. E assim, ele diz assim, eu ainda tenho a mesma disposição que eu tinha há 40 anos atrás. Né? Você vê que é o espírito que esses dois têm. Por quê? Porque eles conseguiam se ver justamente na ótica que Deus os via. Os outros eram gafanhotos, eles não. Eles falaram, não, Deus vai na nossa frente e Deus já nos deu. A gente vai comer esse gigante aqui, na manteiga. Deus, eles sabiam que Deus é que lutava por eles. Gente, Deus já tinha desbaratado todo o exército do faraó. Quando eles chegaram aqui, eles já tinham passado por guerras também. E Deus tinha dado a vitória para eles. Por que quando chegou em Canaã, Deus não ia dar a vitória para eles? Mas eles se viam como gafanhotos. Então eles viveram rodando 40 anos. 40 anos até que eles morreram, porque eles não eram dignos do que Deus tinha para eles. Por que eles não eram dignos? Porque eles eram gafanhotos. Mas Josué e Caleb não eram. Foram os únicos que entraram. Imagina, só Josué e Caleb sabiam toda a história. Só Josué e Caleb saíram do Egito. Só os dois entraram na terra prometida. O resto, quando a gente está vendo aqui Números, o que está acontecendo aqui em Números? O Moisés, ele está contando para o povo. A gente vê que ele chega e está contando para aquela geração.
né? Olha, aconteceu isso, aconteceu. Quando a gente chega em Deuteronômio, a gente vai ver que, olha, eles estão na frente da terra, do outro lado, Moisés está ali no Monte Nebo, vendo a terra, eles estão acampados ali em Moabe. Moisés fala, ó, vem todo mundo aqui, eu vou contar de novo a história para vocês. Que vocês vão entrar lá, vocês vão encontrar deuses, vocês vão encontrar isso, vão encontrar aquilo. Vem cá, ó, seus pais morreram. E aí, ele conta toda a história para quê? Para aquele povo ser diferente, né? Para eles poderem entrar com Josué e conquistar toda a terra que o Senhor tinha para ele. Então, que em nome de Jesus, a gente consiga se ver na ótica que Deus nos vê. Porque nós não somos gafanhotos. Que o espírito de Caleb e Josué esteja sobre nós, para a gente poder conquistar, e conquistar em todas as idades. Gente, quando o Caleb conquistou Hebrom, que era a terra que era prometida para ele, ele tinha 80 anos. Ele falou, não, eu tenho a mesma disposição que eu tinha, ó, lá atrás. Eu vou, e olha, ele só teve filhas, hein? Ele não teve filhos. Eu vou entrar ali, eu vou conquistar, essa terra é minha. E ó, ele era um homem tão influenciador que na época mulheres não tinham herança. Mas as filhas dele falou, epa, nosso pai morreu e agora? A gente vai ficar sem nada? Não, a gente quer a nossa herança. E tiveram que até fazer lá um consenso para mudar a lei, para dar herança para essas meninas. Porque elas não eram filhas de qualquer um, elas eram filhas daquele homem, né? Elas eram daquela tribo, elas tinham aquela influência. Tá? Então, que a gente possa ter sobre nós esse espírito de Caleb, o mesmo espírito que estava sobre a vida desses dois servos de Deus, e que a gente consiga conquistar para nós, para nossa família, para a nossa igreja, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.